glória, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Pesado, né? Isso foi o que o Senhor falou no meu coração para passar para a igreja. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou como com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento. Nós agradecemos, Pai, pela Tua presença aqui desde o início. Nós agradecemos por esta casa. Espírito Santo, Tu tens a liberdade de falar ao Teu povo. Espírito Santo, Tu ocupas o principal lugar nessa igreja. Seja conosco. Fala com Teus filhos e usa como instrumento Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é tremendo. Amado, Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Eu não sei porque esse louvor encaixou. Jesus está voltando. Você crê nisso? Esse texto aqui, Jesus, no momento, ele fala essa parábola, né? Mostrando algumas coisas, segundo a sua ótica. Ele dá um ensinamento ali. Jesus, quando ele estava falando aqui, né, da vinda dele no milênio, após a grande tribulação, Jesus estava dizendo como seria mais ou menos um milênio. Aqui Jesus mostra julgando as nações de uma forma individual, as pessoas. Se você ler o texto, ele estava falando de pessoas. Jesus julgará de uma forma individual, os justos separando dos malditos, os benditos do meu Pai separando dos malditos, os que vão para a direita e os que vão para a esquerda, os que são verdadeiramente justos e verdadeiros dos fingidos. Presta atenção, Jesus aqui não está falando nada de partido não, tá? Que Jesus era de direita, diz que não, está falando de salvo e não salvo aqui. Jesus naquele grande dia, ele vai separar as pessoas. Segundo a ótica dele, Jesus ele está falando tudo que vai acontecer aqui no milênio, na vinda dele. Aí você vai falar para mim: pastor, porque o senhor está pregando isso hoje? Amado, veio esse texto, eu estava andando na rua, veio assim, pum. E olha que tem um tempo que eu não leio esse texto. E tudo se encaixou até com essa música que foi cantada. Por que nós temos que pregar essas coisas? Sabe por quê? Porque está na Bíblia, irmão. Porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, é para ser falado. É para nós aprendermos algumas coisas. Jesus ele está falando aqui do justo, do caminho do justo.
Sabe por que eu estou pregando isso hoje? Eu vou falar isso de uma forma geral para o que tem acontecido nas igrejas. Porque certas coisas acontecem no meio da gente, de uma forma geral. Amado, Jesus ele está falando aqui da justiça dele, daqueles que são justos segundo os olhos dele, não da ótica humana. Tem muita gente com senso de justiça própria dentro das igrejas. Tem muita gente que, sabe, a forma, ele não usa a justiça de Deus, ele usa o seu senso de justiça. E isso é um problema de uma forma geral, porque a Bíblia fala bem claro que nós temos que usar a justiça de Deus, a palavra de Deus, para nos garantir a vida eterna, porque a própria palavra de Deus fala, se nós estamos crucificados com Cristo, amado, é a justiça dele que opera na gente. Se a gente, sabe, ainda fala segundo a nossa própria justiça, aí na crucificação, né, o momento, né, da cruz não está totalmente formado dentro da gente. Se a própria Bíblia fala, fui crucificado com Cristo, hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu não me pertenço mais. Então a justiça que opera em mim e em você é de Cristo, em todas as circunstâncias. E a gente paga um preço por causa dessas coisas. Aleluia, você está entendendo o que eu estou falando aqui até agora? Aleluia. Isso Deus gerou isso no meu coração para falar. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas estão regeneradas, a Bíblia fala aqui que ele vai separar os bodes das ovelhas também. Ah, meu amado, eu viro ovelha de Deus, sou promovido a irmão do Senhor, e ele é o primogênito, porque em Romanos 8:9 fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos que viriam. Tem irmão aqui de Jesus, dá uma glória a Deus. Aleluia. Porque a regeneração entrou dentro de mim. Então, aquele Gerson, sabe, que tinha um senso de justiça própria, que, sei lá, tinha, poderia ter inveja, poderia ter, sabe, o seu senso de justiça, maldade dentro dele, as coisas erradas que a gente fazia. Quando entrou Jesus, aleluia, a justiça agora é de Deus, o amor é de Deus, a bondade dentro do coração, o perdão. Amado, por quê? Porque eu quero estar cada vez mais semelhante ao primogênito. Nós temos que estar cada vez mais semelhantes a Ele. Nós temos que caminhar. O Senhor está falando aqui do justo, e Ele fala pequeninos irmãos. Ele está falando que Ele é o primeiro e viriam os outros. Ele já está tratando de irmão aqueles que são de justiça. Quando a gente lê aqui, né, versículo 1 e 2, eu botei 1 e 2, né, mas é 31 e 32, eu botei aqui no papel para não esquecer. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Presta atenção uma coisa. O fato de eu estar vendo Jesus no trono de glória, o bom pastor lá, não me garante que eu vou para o céu, porque o que me garante não é o que eu vejo, sim o que eu escuto. Vinde benditos de meu Pai. Não adianta você ver, se você não escutar isso no final, de nada adianta. Porque nós estamos vivendo num tempo que as pessoas querem ver suas coisas acontecerem em sua vida. A gente vive dentro das igrejas que as pessoas pedem, querem ver as coisas, querem ter as coisas, mas o mais importante de eu ver é eu escutar: vinde benditos de meu Pai. O mais importante para o crente, independente do que ele está vivendo, é escutar a voz de Deus. A Bíblia fala que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra, é a voz de Deus falando com você. Se você escutar a voz de Deus e ser obediente até o final, se você desde já acreditar na palavra, vai ficar mais fácil você escutar: vinde benditos do meu Pai. E eu creio que isso vai acontecer em Jardim América, já está acontecendo na tua vida. Quem crê, aleluia, que um dia vai estar com o Senhor em toda a glória e honra, dá glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Então o importante não é só ver, é o escutar.
Jesus ele mostra bem claro aqui, não adianta você ver ele, porque a Bíblia fala que todas as nações vão ver, mas o que você escuta é que faz a diferença. Jesus, expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos, fizemos tantas coisas, apartai-vos de mim. O que vale é a palavra. Então não adianta você dizer que é abençoado, não adianta você dizer que você é, que você tem, que Deus está fazendo acontecer, você dá um testemunho lindo, se no final você não escuta. O grande problema hoje nosso, vem preletor, a gente dá a palavra, tem a Bíblia, sabe, é o escutar o que ele fala com você, é isso que vai fazer diferença no último dia, para você subir. Não é só ver, é o escutar, não é só ver o trono, é escutar o vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, já está preparado antes da fundação do mundo um lugar para você, é isso que conta. Poxa, Deus tem me abençoado, Deus tem aberto, porque Deus abençoa justos e injustos, meu irmão. A Bíblia fala que muita gente vai prosperar sem aceitar Jesus. Deus é misericordioso. A Bíblia fala que a chuva e o sol nascem para os dois. Não tem problema. O que importa é o que você escuta no final. E isso é uma construção. A Bíblia fala que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Porque a gente quer que Deus faça, a gente quer que Deus cure, a gente quer, amado, isso é muito importante, isso é sinal de Deus na tua vida. Mas se no final você não escutar o vinde benditos do meu Pai, nada adiantou para você. Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Dá uma glória a Deus, igreja. Então naquele grande dia, a voz do Senhor tem que ser positiva para você, não é por causa dos sinais que você vê. Você pode ter revelação, você pode ter visão, Deus te usar em tantas coisas, se no final Ele não der essa palavra, vinde benditos, e falar maldito, já era, não valeu de nada. Posso ter palácios aqui, posso ter uma casa linda, ganhar um carro, Deus abrir porta de me curar, se no último momento eu me guiar mais pelo ver, que é o grande problema de muitas pessoas hoje, e não está acostumado a escutar. A Bíblia fala, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós temos que estar atentos para o que nós escutamos. É a palavra de Deus, é a voz que sai do profeta, são muitas coisas que acontecem, a transformação é isso. Mateus 4,4, toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente está vivendo um tempo que as pessoas são movidas pelo ver. Sai de uma igreja para outra, são movidas pelo ver. A gente é transformado pelo ver e o acontecer. Mas o mais importante é escutar. Eu quero que você grave bem isso. O pastor, quando ele olha a Bíblia, o senhor tem que dar a palavra, não tem jeito. Eu fico mexendo nela. Já teve pregações que eu demorei 10 horas para fazer, porque não vinha nada. Eu sentado na cadeira de manhã, fico à noite eu escrevendo. Ela sabe disso. Eu tenho que começar a pregação no dia e terminar no outro. Porque se Deus não falar, não adianta de nada. Como tem pregações que é em 20 minutos. Caramba, você pega o papel. Já teve gente que ia subir aqui, Deus falou comigo uma palavra ali, eu escrevi na hora, falando, sobe não, o senhor mandou pregar isso aqui. E aconteceu. É um momento. O grande problema é, nós estamos sendo movidos pelo que nós vemos, nós estamos sendo movidos, sabe, pelo que, sabe, aquilo que eu tenho que ter fisicamente. Seja o som, seja uma igreja com 500 mil, meu amado, não é isso, o mais importante é o escutar. Se você não escutar, não assimilar e não usar aquilo em proveito próprio, de nada adianta, o vinde bendito do meu Pai vai ficar longe para você. Senão nós não teríamos tantos pecados, tantos problemas dentro das igrejas. Senão nós não teríamos tantos problemas, sabe, de tantas coisas. Deus não vai levar um templo, Ele vai levar uma igreja. O templo do Espírito Santo é você, mas quando Ele vir, Ele vai levar igreja. Igreja. Nós somos templo. Eu sou a igreja do Senhor. Não, você é templo. Deus vai levar em uma igreja. Aqui Ele está separando nações. E Ele está cuidando de cada um individualmente, separando bode de ovelha, ou seja, é unitário. Aí eu fui entender o que é bode de ovelha, por que Deus está separando? Eu peguei algumas coisas aqui, presta atenção, escuta aí. Eu fui entender o que é bode e o que é ovelha, de uma forma, porque Deus colocou essas coisas aqui. Diferença de bode para ovelha, eles vivem no mesmo lugar.
O lugar é o mesmo de criação, mas tem várias diferenças. Primeiro, o bode, ele é rebelde, ele não escuta ninguém, você sabia? O bode, ele não tem líder, ele vai pelo que oferece a ele. Se você levar uma batata, um pedaço de pão, ele te segue. A ovelha não, a ovelha é submissa ao seu pastor, só avança e pega pela voz do pastor. E quem tem um pastor aqui, dá um glória a Deus que está no céu. Ele é o nosso pastor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma salva de palmas a Ele. Primeira coisa, o bode rebelde, a ovelha ele é submissa. Escuta uma coisa, outras coisas que a gente vai analisando, porque Deus comparou. Então ele está falando de escutar. Bode não escuta. A ovelha ela só escuta a voz de um pastor. Já viu vídeos disso? Que quando chega o pastor passa, assovia, vai todas elas só seguindo ele. O bode ele não, isso é a natureza do bode. Ele é rebelde, ele vai por qualquer coisa que oferece. Outra coisa, ovelha, eu fui ler, aí vai o pastor pesquisar, ovelha ela só come grama baixa, que tem pouca fibra. Bode come de tudo. Tudo que você oferece a ele, ele se alimenta. Seja capim grande, capim pequeno, cenoura, batata, ele destrói tudo. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? É, meu irmão. Cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você se alimenta. Toma muito cuidado, meu amado. Cuidado se você tem mais dificuldade de escutar e você é guiado pelo ver o que te oferecem. Porque, meu amado, vão te oferecer. Se você seguir, sair da presença do pastor, já era. Já era. Outra diferença: bode dá chifre, ovelha não, tá bom, meu irmão? O chifrudo é o bode. Ovelha, ela dá vestimenta. Deus te reveste. Ovelha dá vestimenta através da lã. Olha quanta coisa diferente, meu amado. E pergunto em cima disso para você. Tudo que eu estou falando aqui, dessas características. Primeira coisa que eu queria passar para você, e eu coloquei aqui, cadê? Você tem dificuldade de escutar, ou você só se interessa em ver? Porque tem gente que só se movimenta pelo que vê, e não pelo que se escuta. Não é escutar qualquer coisa, é escutar a voz do pastor. Pastor conduz ovelha. A separação aqui, quando Deus fala bode e ovelha, porque Ele está falando que por natureza o bode é rebelde, o bode não segue ninguém. Em qualquer parte que você ler, você vai ver que bode, ele não é submisso ao pastor, ele segue pelo que oferece. Deus vai separar aquele grande dia. E eu creio que Jardim América tem ovelha aqui. Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Deixa Deus tratar você, deixa Deus conduzir você. Escute pregações. Às vezes o pastor fala alguma coisa, às vezes a gente orienta, a gente fala, amado, presta atenção, é melhor escutar. O grande problema é que a gente tem dificuldade de escutar e aceitar algumas coisas, e a gente se perde. A gente está mudando de forma. Vai começar a nascer no chifre, o bode tem um rabo mais longo. E aí? E naquele grande dia, o que você vai escutar do Senhor? Essas coisas me intrigam. Primeiro item. Segunda coisa, a naturalidade separa da artificialidade. Vamos ler versículo 37 e o 38. Diz assim: então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Quando nós somos construindo com o caráter de Cristo, presta atenção uma coisa. Você já me escutaram pregar várias situações, vários temas. E amado,
o mais importante é a formação. Quando você se forma no Evangelho, o Evangelho é um estilo de vida. Você não sente, é uma coisa natural. Por isso que ele está falando, quando é que te fizemos isso? Quando é que... Aí Deus falou, quando você faz um desses pequeninos irmãos, me fizesse. Ou seja, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele anda na naturalidade, não na superficialidade, coisa artificial. Você perdoa com naturalidade, você faz as coisas naturais, você não faz nada forçado, as coisas emanam de você. E você nem percebe. É natural. A gente ama, é natural. A gente abraça todo mundo, é natural, não tem visão. Ah, porque ele fez isso, porque ele é assim, porque... Amado, eu tenho que andar numa forma mais natural possível, como diz a palavra de Deus. Você faz o bem sem perceber a quem. Você não sabe, mas você faz. Você ama porque Deus é amor. São coisas que acontecem dentro das igrejas, e a gente muitas vezes está andando na superficialidade. Quando surge a situação de amar, quando surge a situação de perdoar, a gente não faz. Então você está superficial, a cruz ainda não fez efeito totalmente em você. É uma forma natural. Quando é que nós vestimos? Quando é que nós bebemos? Quando é que nós fazemos? Nós que somos, aleluia, crentes separados pelo Senhor, as coisas saem naturalmente. A gente faz as coisas naturais, nem percebe, não guarda nada. Amado, eu abraço todo mundo da igreja. Até quem faz cara feia para mim, vou lá e falo. Eu não estou nem aí. Meu irmão, tá de bico, vai tirar o bico. Eu vou e abraço, me preocupo, ligo. Eu estava preocupado com a dona Rosni. Eu procurei o telefone dela no meu celular roubaram, tá, dona Rosni? Então foi tudo. Aí liguei para o Alexandre, liguei para quem mais? Eu perguntei para eu não sei quem mais eu perguntei, para a pastora. Caramba, eu estava sem telefone. Agora eu vou ter o telefone da senhora. A ficha está lá embaixo, eu vou copiar. Eu estava preocupado, porque eu não vi. Aí fala, não, pastor, ela viajou. Não. Pô, mas eu não sei. Quero saber como é que ela está. Liguei agora para o Eduardo Evangelista. Ele ia vir hoje, ele não está aqui. Mas amém. A gente tem que se preocupar. Nós temos que andar dessa forma. Sem mérito, sai fazer as coisas sem mérito no coração. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu não posso fazer nada por contenda ou vanglória, cada um considere os outros superiores. Ele não fala a mãe, o pai, ele fala todo mundo. Continuando, não atente cada um para o que é seu, mas que também é para o do outro. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Presta atenção uma coisa, isso é muito sério. Quando Jesus fala aqui nesse versículo, versículo 40, em verdade vos digo que quando fizeste um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. A coisa mais difícil para a pessoa é você olhar alguém superior a você. A coisa mais difícil da pessoa é você olhar as pessoas da forma como Deus olha. É você tratar as pessoas como se estivesse tratando a Jesus. É você ajudar a pessoa como se estivesse ajudando a Jesus. Porque ele está falando isso aqui. Quando esse versículo de Filipenses capítulo 2 fala olhar os outros superiores, quem é superior ao homem? Acima de mim, só quem está? O Senhor. Então quando eu ajudo as pessoas, quando eu faço, eu não estou fazendo porque a pessoa é pequena, porque não, porque eu tenho que olhar ela como se eu estivesse fazendo para Cristo. É isso que a palavra fala, é isso que Jesus está falando nessa parábola. Quando você fizer um desses pequeninos irmãos, você está fazendo para mim. Ou seja, aquela pessoa ali é como se tivesse Jesus na tua frente, ela é superior a você. Se preocupe. É Bíblia. Não existe esse negócio de grupo. Não existe você falar com 3 na igreja e deixar de falar com 4. A gente tem que ser construído no perfeito amor, meu irmão. De todas as coisas que tem que guardar, guarda o teu coração. A fonte de vida está aí. A gente tem que amar. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4 fala isso. Pega para muita gente, porque eu tenho que olhar o irmão e tratar o irmão como se estivesse fazendo para Jesus. Ah, ele é vacilão, ele não falou comigo, ele está me devendo. Pastor, vi ele. Amado, você tem que continuar amando.
Não interessa o que você pensa, interessa o que Jesus pensa. Fui crucificado com Cristo. Se Ele separou o irmão, glorifica o nome do Senhor. Não é você que tem que pensar isso. Agora, se a pessoa não quer falar com você, não quer te atender, aí é outra coisa. Aí você tem que respeitar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? É isso. Jesus, ele vai naquele dia separar as ovelhas dos bodes. Mas quem ele vai levar? Aqueles que procuraram ser semelhantes a ele, como irmão. Não é porque você tomou um banho numa água dentro de um batistério. Não é isso que faz a pessoa ser crente. Quantas pessoas já batizei aqui? Eu perdi a conta. Teve gente que batizou no outro dia, foi para o mundo. Fala comigo até hoje, mas nunca mais voltou à igreja. Pede oração, dá lista. Eu não vou falar os nomes, mas tem. Eu trato bem, eu oro com eles, eu dou palavra. Mas na concepção deles já é de Cristo. Mas como é que você vai aprender se você não tem contato com as coisas que Deus criou? É difícil você não errar, não pecar. Eu sei de uma coisa, se eu sair daqui da família, né, dos concidadãos dos santos, a família de Deus, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou começar a falar a voz da língua do mundo, não tem como. O que me faz, por isso que Deus estabeleceu a igreja para a gente crescer, né, como irmãos um ajudando o outro, é para que a gente, porque a carne não se converte. Ah, eu sou desigrejado. Amado, se Deus criou a igreja, a Bíblia fala que a multiforme sabedoria de Deus está dentro da igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10, está lá. Se a multiforme sabedoria de Deus opera dentro da igreja, quando você vê essa igreja, Ele não está falando de você, Ele está falando de construção, a unidade dos santos. Então o que eu estou fazendo fora? Aí você vai ter suas concepções, você vai levar coisas que são absolutas como relativas. O mundo hoje anda num relativismo tremendo. Aquilo que era absoluto está se esvaindo. Aquilo que era verdade absoluta está acabando. O casamento, homem e mulher, está com coisas que estão entrando, que está se tornando relativo. Você acha que lá fora você daqui a pouco entra, vai ser uma coisa natural. Você não vai comparar com a palavra de Deus. Eu preciso dos meus irmãos. Jesus está voltando. Eu estou aqui, nós estamos aqui. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. Você está no melhor lugar para se estar, é na família de Deus. Jesus voltará. Jesus voltará, meu irmão. Eu anelo esse dia. Eu espero isso. A Bíblia fala: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:10. Não é fácil ser fiel. Alguém acha fácil caminhar nessa terra e procurar se cada vez mais separado? E quem te disse que ia ser fácil? Se o próprio Jesus falou que você vai ter que carregar a cruz. Quando eu faço essas coisas para a pessoa, quando eu olho para ela, eu abraço ela, eu esvazio de mim e tomo a forma de servo. Como lá está escrito em Filipenses 12, você se esvazia de você toma forma de servo. Quando você se esvazia de você toma forma de servo perante o teu irmão que está na tua frente, ou seja, ele é superior a você. É essa visão que Deus quer que nós tenhamos um dos outros. Porque quando Ele fala aqui, né, nada fazeis por contenda ou por vanglória, isso é um problema. Eu vou te falar por quê? Porque se você criar atrito, se você criar um mau relacionamento, não acertar com o teu irmão, automaticamente você vai se achar certo em tudo. Você vai se inflar. Sabe o que vai dar lugar? A humildade vai sair, vai entrar o orgulho. Você se infla porque a certeza é tua, você está certo e você não reconhece. A mesma coisa a vanglória. Tem gente que faz caridade, tem gente que entrega várias coisas às pessoas e bate o peito. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você está se vangloriando. Orgulho. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considere os outros superiores a você. Então quando eu olho um necessitado, um pequenino irmão, ele é maior do que eu. Isso tem que estar dentro da gente. A árvore é conhecida pelo fruto, não é porque está escrito. Jesus só vai conhecer você quando você começar a frutificar nessas coisas. Amado, eu quero que você entenda isso essa noite. Isso aqui é um recado de Deus para você e para mim. Quando eu li isso, Deus foi me dando essa palavra, eu fui escrevendo.
Jesus quer que você seja parecido com Ele, andando no meio dos doentes, andando no meio dos leprosos, mas, aleluia, estendendo a mão, não olhando a quem, que ele está doente, que ele está aqui, não, quero ficar longe. Não, meu amado, é lá que você vai dar fruto. É lá. É lá. Você está entendendo? Dão glória a Deus. Aleluia. Quando eu perco a visão do que as pessoas realmente são na ótica de Jesus, não na minha, já que eu sou irmão de Cristo, eu falharei no tratamento, falharei no dar, no comer, no beber e no vestir. Se eu não tratar o irmão segundo a ótica de Deus, meu tratamento não vai ser 100%, vai mudar e eu vou falhar com o irmão. O momento que ele mais estiver necessitado de alguma coisa, eu não vou saber o que dar para ele. Jesus, quando ele fala esse texto aqui, presta atenção uma coisa, tem muita gente que faz caridade, tem muita gente que dá de comer, beber e vestir, e não quer dizer que ela está salva. Porque tem um bocado de gente que faz isso. O bandido faz isso no morro, pô. Distribui cesta básica, distribui remédio, dinheiro. Isso não quer dizer que ele está salvo, que ele está agradando a Deus. O que agrada a Deus, quando você olha o teu irmão, Jesus está falando aqui, você dá para ele o que ele verdadeiramente necessita naquele momento. Será que o teu irmão está precisando de uma ligação? De um abraço? De uma palavra amiga? De uma visita? Você tem que ver a necessidade. Não é muitas vezes a comida que vai alegrar aquele que está do teu lado. Às vezes uma ligação amiga, só você saber como é que ele está, já alegrou o irmão. Eu existo. Quanto tempo você não faz isso? São essas coisas. Deus está falando aqui da necessidade que verdadeiramente a pessoa necessita. Por isso ele falou comer, beber, vestir, estava nu. Qual é a necessidade do teu irmão que faz ele, quando você entregar, ele ser grande e não um pequenino irmão? Ele se elevar, e você vê isso, e louvar a Deus. Não encher o peito não, mas glorificar a Deus, você foi um instrumento. É isso que importa. Nós temos que ter isso incutido dentro da gente. Porque eu vejo hoje uma geração, porque aceitou a Cristo, entrou na igreja, Deus abençoou, abriu porta, porque normalmente entra assim, por causa de uma necessidade, se batiza e acha que o evangelho é isso. O evangelho é totalmente diferente disso, meu irmão. É pelo que você escuta, não é pelo que você tem, é a forma como você escuta, vai te garantir o vinde bendito. É outra coisa, é uma coisa totalmente diferente. Você está entendendo isso? Então, glória a Deus. Eu não vou demorar, tinha muito mais coisa para falar, eu vou por causa da hora. Escuta uma coisa, quando eu coloquei aqui, aí eu aprendo que eu tenho que dar o que a pessoa precisa, que pode ser desde um bom tratamento, uma liberação de perdão, uma ligação de amor, uma preocupação. Assim eu estou cumprindo a vontade de Cristo, porque você se preocupou em dar o que o irmão estava precisando. E isso vai exigir de você um esforço tremendo, meu irmão. Porque para a gente fazer certas coisas, é o peso da cruz. Isso é peso da cruz. Você não está levando o teu senso de justiça à prova, você está levando a justiça de Cristo. Mas eu não guardo a pessoa. Não, o que Deus fala? Você tem que se autoanular. É o peso da cruz que você está carregando. Que a gente pensa que a cruz é só... Não, é quando você tem que fazer o bem também. Quando você nega você mesmo por amor a alguém, você está carregando o peso da cruz. Isso que importa. Porque a própria palavra fala em Mateus capítulo 5, versículo 44, fala isso bem claro. Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Meu Deus. Fazei o bem àquele que faz o mal, orai o que vos perseguem. Você tem que orar para aqueles que te perseguem. Assim serás considerado filho do Pai que está nos céus. Você quer ser filho de Deus, você tem que amar aquilo que você acha, sabe, amar, que a tua carne grita, eu não quero. Amado, é aí que você vai ser considerado como filho. É o peso da cruz. Quem topa isso, dá glória a Deus.
Você tem que topar mesmo, você está na casa do Senhor. É essa naturalidade que a gente tem que ter. Pastor, o que dificulta isso? Provérbios capítulo 4, versículo 23. De todas as coisas que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Tem muita gente que tem um coração muito aberto, e Deus está falando para guardar. Guardar segundo a vontade dele. Pode subir, ministério. Guardar segundo a vontade dele. Sabe por quê? Tem gente que fala o que não era para falar. Tem gente que vê o que não era para ver. Tem gente que trata pessoas de uma forma que não era para tratar. Por quê, pastor? Porque pensa no que não era para pensar, sente o que não era para sentir. Porque o coração não está guardado. Nós temos que guardar o nosso coração. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Jesus está voltando. Eu quero te chamar para ficar de pé nesse momento. Eu não vou continuar não. Eu vou deixar para um outro momento. Não adianta você ficar andando dentro da igreja se você tem dificuldade de escutar Jesus falar. Não adianta você falar que caminha com Cristo se você não tem a naturalidade de muitas vezes fazer as coisas segundo a vontade dele, para uma coisa natural. Porque tem gente que toma como vanglória, e tem gente que anda na superficialidade, quando Deus prova o homem o tempo todo. Sabe por quê, meu irmão? Que nós somos casa de Deus, nós não somos sepulcros caiados. Presta atenção, sepulcro tem uma aparência por fora e por dentro é outra coisa. Pelo contrário, você é casa de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Então você tem que ser belo. Pode tudo acontecer do lado de fora, mas por dentro está bonitinho, para a honra e glória do nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vou parar por aqui por causa da hora. Entenda isso. Jesus naquele grande dia, a separação, mais cedo da forma porque você entrou numa água. Não é isso. A separação é a transformação das suas atitudes, a sua mudança de vida, a forma como você aceitou a regeneração. Então, primeira coisa que eu aprendo nesse texto, presta atenção, o mais importante é escutar do que ver. O que vai falar para mim, se eu vou para o alto, não foi o banho, foi o vinde benditos do meu Pai. Primeira coisa, não é a visão do trono, é pelo que eu escuto. Segundo, eu tenho que andar de uma forma cada vez mais natural, segundo a vontade de Deus. Você está entendendo? Terceiro, dá às pessoas aquilo que elas precisam. Quando você olha e você vê, pode ser uma ligação. Essa semana, eu não sou muito de receber ligação não, mas essa semana teve um diácono que me ligou: e aí pastor, tá tudo bem contigo? Amado, isso é legal. Não estou falando agora para todo mundo me ligar não, tá? Não é isso. É quando você sentir no coração a falta da pessoa. É responsabilidade de todos nós da igreja se preocupar com ela. Não é cargo do pastor. Ah, pastor, ela não está vindo, é mesmo, né? E tal, você está sabendo que ela não está vindo a pessoa, então ela está doente um tempão. Ah, mas você nem falou com o pastor, nem ligou. Então está errado. Esse é o perfeito amor. O perfeito amor é isso, meu irmão. O que garante a gente ser parecido com Cristo, ou pelo menos procurar ser. Chegar a Ele, ninguém vai chegar, mas procurar. É se preocupar, passar o zap, é visitar, é ver o que o irmão precisa. Pastor, olha só, o irmão está passando isso. Mas isso é uma preocupação, glória a Deus. Pastor, ele está precisando de oração. Pastor, eu vou lá na casa do irmão. Pastor, eu liguei para o irmão tal, não senti a falta dele aqui. E, amado, isso é legal. Isso é legal. A gente está vivendo uma sociedade totalmente individualista, relativista, e que pensa cada um em si próprio. Acabou, essa é a verdade. A gente aprende a só crescer, pensando só nas nossas coisas. Jesus veio para todos. O que te garante é teu fruto, não é o banho de água. Pensa nisso em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.
Amém.